Poxa, cadê o Gabriel? Tá aí. Vamos lá. Dois casos aqui, tá? Ah, Inclusive, tem a entropia só sobre isso. Só sobre isso. Ó, o que eu procuro nesse tipo de operação, né? Com certeza, cenários. Por exemplo, aqui, né? A gente tem o cenário de RPM, né? Ó, RPM, ele mantém, ó, ok? Fazendo topos e fundos descendentes, né? Então, a gente está na tendência de baixa, então a gente procura o RPM, ok. O mercado fez essa pernada de baixa aqui, certo? Como muita gente, né, sabe, eu gosto de marcar regiões de stop relevantes. Então, aqui a gente tem uma, tem aqui, apesar dele não tocar ela, né? Mas eu gosto de marcar, porque se ele vem aqui, eu fico mais amparado ainda, e ele foi, eu que estou viajando. Vamos lá, vou marcar aqui igual marco, preencher. Vamos lá, ó, trazer aqui para ver como se fosse real time, ok? Começou essa palhaçada de novo, né? Fechar o WhatsApp aqui, beleza. O mercado fez essa primeira pernada aqui, né, senhores? Voltou aqui, Shark ganhando nível. Só que aqui, quando ele faz, ele defende aqui, ele não me dá entrada, né? Estou longe da map, então é uma entrada meio chata de se fazer. Ok. Abriu um stop, é o que eu tenho predileção. Abriu um stop. O mercado começou a descer. Ok, vamos ver. Aí o mercado desce, desce, desce. Opa, defendeu. Eu sabendo, né? A gente olhando por nível de Shark. Onde está meu Shark aqui, certo? Sabendo o quê? Onde que está o nosso topo, referência aqui? Quando ele vira o ciclo, né? Então, lembra do chapeuzinho lá das outras aulas? Ó. Isso aqui, S2, né? isso, está aqui, né, com o saldo aceso, então meu topo está na S2. Beleza. Dito isso, o mercado está defendendo aqui. Se o mercado defende aqui, é um RPM. Se o mercado defende aqui, é um RPM. E se ele defender aqui, é um MM. Contanto que o meu Shark não ultrapasse. Opa! Contanto que o meu Shark não ultrapasse a linha. Essa linha aqui. 4. Ele Isso eu está entre a. percebi. Isso eu Não, não, percebi. não é essa questão. A questão é só o nível. Ah, então, o nível de Shark, É, mas exatamente. ele poderia estar na zero, sabe? Não interfere se é acima ou embaixo Ah, da tá. 4. Não, 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 É, não. É abaixo de 4. Eu hoje tive duas experiências assim. não, mas não precisa É do ser nível anterior, abaixo. né? É nível Nível anterior. Por anterior. exemplo, olha aqui, ó, vou te dar um exemplo, tá? Ó, aqui está na 8. Quando ele Pois volta é. aqui, ele está na 4. Isso aqui é o RPM. Se ele Não, tivesse sim. aqui, e se ele tivesse aqui, acima da 4, esse nível aqui, você não faria porque ele está acima da 4? Não, é só a gente faz tão somente pelo nível de char que está mais baixo ou o mesmo nível. Entendeu? Pega Então mais vamos lá. atrás, Nogueira. Pega mais atrás ali que vai ver, Mas abaixo da zero. aonde você fala? Pode Zé, ser, né? Abaixo da zero é que está o F Shark, abaixo da zero, né? aqui? Pode ser, pode ser. Para mostrar que depende onde que esteja. Ah, entendi. Próximo do Independente. 4, da Isso, 8, próximo da da 10. zero. Aham. Nem aqui, ó, né? Não, Aqui, eu tá me referindo ó. na estratégia de defesa de ponto nas maps, defesa de map. Quando você tem uma map relevante que tenha ali defesa dos vendedores, tá? No caso essa aí, tá vendo? No caso essa aí. Se você nessa subida for tentar fazer uma defesa de ponto aqui nesse horário 11h41, o risco é muito grande. Por quê? Porque ele está em urgência, o FPM está quase em 12, tá vendo? Se você tenta defender a map, Quem é que vai você entrar é aqui? estopado. Não, é 11h41. 11h41. Aí, tá vendo?
Esse não Mas aqui dá. não tem, não, mas né, não tem porquê aqui, ó. The Wall, mercado Não, vende sim, stop, sim, né? exato. Mas eu estou Aqui, falando, eu até confirmei hoje com o professor Fernando Cruz, tá? Essa defesa de MAP, tá? Ela só é significante de quando o nível de FPLM ali estiver no quarto, tá? De 4, acima disso o risco é grande, tá? entendi. Ok. Veja ali a Então, 15 e vamos, sim, 14, sim. Vamos só se tá vendo? atentar ao tema, senão a gente fica aqui até Tá amanhã, bom, cara. Tá bom. Então, eu tô beleza. referido ao Shark agora, né? Tá bom. Tá, vamos lá, Porque, Nogueira. tá vendo? Aí a gente entra naquele assunto que já foi debatido e tudo, que antigamente, né, se falava que um dos parâmetros ou uma das coisas que tem que acontecer para o mercado levar a 2 e permanecer acima dela. Antigamente, né, tinha esse estudo, tinha alguém, o Diogão fazia esse estudo, era o quê? Era FPLM trabalhando acima da 4, né? Para se permanecer acima da 2, ó. Ó, FPLM acima da 4, né? Enfim, tinha esse estudo, né? Mas beleza, vamos voltar aqui para a etapa antecipada, né? Que é aquele assunto que a gente tomou semana passada, e que, pelo que quando eu entrei, eu vi que vocês estavam conversando, é que o mercado volta mesmo na cara, não é porque fez post-it, não é porque. Não tem como. Ele falha, e ele falha muitas vezes. Né? Muito. Quando o gráfico está parado, parece que dá sempre certo, né? Mas não é bem assim. Então, vamos lá. Marquei minha região de stop aqui, né? Lembra que a gente falou que o que acontecer daqui para baixo é RPM. E aqui, senhores, eu sempre fico torcendo para ele vir nessa minha região de stop. Viu? Ó, beleza? O mercado veio, tica, não pegou. Falei, deitou a zero, certo? Tá longe da map, não daria para tomar posição, né? Aqui. Definiu tua Vendei região aqui. de stop, foi o stop ABS? Aqui é a região de stop BS, né, que a gente marca. Vamos lá, mercado volta. E agora, Nogueira? O que a gente pode fazer aqui, seus? Ele fez o post-it, certo? O mercado está na 4. 4, certo? E não conseguiu engatar uma etapa 2, né? O mercado está deitado aqui na 4. Ó. Fiz vários boxes, o mercado deitado na 4. Eu olho para o saldo, aqui embaixo, a gente tem 50% de saldo para permanecer abaixo da zero. A zero, nesse momento, está vendedora e a gente tem Dewall segurando junto. Olhei o saldo para Dewall, uma carolhada de saldo para levar Dewall. Para os mais arrojados, ontem eu fiz uma operação dessa, de manhã. Eu pendurei um lotinho aqui, porque está longe da map, e pendurei outro lotinho aqui. Beleza. O mercado vai, pegou meus 2 lotes, pagou minha primeira ordem, pagou minha segunda ordem. Essa entrada é de etapa 1 antecipada. Ó, post-it lá no Shark. Certo? Tá aqui. Deixa eu marcar direitinho. Vamos lá. Pega o post-it. Pega o post-it, marca o post-it. Ó, esse box aqui, né? Que era o post-it. Entrei aqui e próximo da map. Por quê? Porque ou a gente entra próximo da map ou a gente fica entre maps. Quando a gente fica entre maps, esse stop aqui, que era para ser aqui, de uma frequência, né? Perdendo esse topo, nesse caso aqui ainda daria, né? Que você perderia ali, você perderia aqui, mas às vezes você não perderia a map. Qual foi o Então, box decisivo da tua entrada? Esse segundo amarelo aí? Esse ó, aí? esse aqui foi quando eu falei, Esse? opa, tá próximo da região de stop, eu estou, nesse momento, no melhor ponto de venda, estou Tá. vendo, né, que a minha tendência primária, que é que marca a nossa DEOL, certo? Ela marca a nossa tendência primária no momento. Se ela está vermelha, a nossa tendência primária ela é de venda. Então, beleza. E ela serve como o quê? Se ela é o melhor ponto, ela aqui nesse caso aqui, ela é uma resistência. Aí eu tenho É. DEOL também, né? Beleza. Tem o saldo, o saldinho está É. aqui, certo?
E aqui, o que não pode acontecer nessa operação? Ela não pode virar uma etapa 2 contra a minha. Porque o que eu quero que aconteça? Eu quero uma etapa 1, Pois é. não é? Por isso que ela antecipação de etapa 1, que é o quê? Eu tomei minha posição. Vamos lá de novo. Eu gosto de quando isso aqui acontece próximo da map, eu vou mostrar em outros A risco retorno não seria melhor aí? Pô, já tá junto M0 com DeWall. Faz uma única só ali. Mas aqui você não virou o ciclo. Você não tem ciclo. Você não virou etapa 1 ainda. Pois é, você tá antecipando, não tá? Uai, o nome da antecipação de etapa 1? Pois é. Não, Então, mas você. é o time mais fino, é o time mais fino que tem. Se você quer olhar post-it, você tem que olhar tudo isso que eu estou falando agora. Senão, não compensa. Entendeu? E aqui, ó, vamos lá. Quando eu tomei o meu risco, tá? Eu tomei, vamos dizer, minha mão é de 10 lotes. Eu entrei com 2 aqui e 8 aqui. Agora sim. O meu stop tá aqui. É. De meia frequência acima do meu lotão. Pronto. Por quê? Se esse box aqui fechasse para cima aqui, provavelmente a gente teria o quê? O FPLM fazendo a 8, tem uma etapa 2 contra a minha posição. Se eu queria que ele virasse uma etapa 1, ele está virando a etapa 2 na minha cara. Por que eu tenho que ficar posicionado? Não faz sentido. Então, posicionado estou, pegou as duas ordens. FPLM continua deitado. Tanto é que provavelmente esse FPLM não estaria apontando para cima aqui nesse box, tá? Mas aí pega a minha ordem, continua o saldo, continuo prevendo a etapa 1, ele paga meu lotinho, paga meu lotão e vai embora. E aqui, se ele volta, vamos ver. Ó, ele não volta. Seria uma pedra. E aí, quando eu estudei esse sistema, né, quando eu comecei a treinar ele, foi justamente por isso, pelas pedras que eu ficava. E aí, para eu não ficar em muita pedra, lá atrás, o que eu fazia? Vocês lembram que eu falava? Aí fechou aqui, aí eu entrava aqui no balanço, entrava aqui no meio, entrava aqui e saía distribuindo ordem igual maluco. E aí meu stop, quando estopava aqui em cima aqui, estava gigantesco. Entendeu? Exato. Então, beleza. Vamos lá. Essa daqui estava longe da map. Eu aconselho, testem. Se está longe da map, não adianta só distribuir aqui, não. Tem que vender mais próximo à map. E aí vão ter casos que vai casar lindamente. Quer ver? Vamos olhar. Pronto. Temos outro caso aqui. Ó. Marca-se essa regiãozinha de stop aqui, certo? Saiu daqui para lá. Ok. Deu all flat. O que a Dewall Flat me diz? Que eu posso fazer o contra-tendência primária, que é essa daqui, ok? Ok. Tendência primária. Mas, o que eu estou imaginando? A Dewall de baixo já está querendo o quê? Marcar, né? Essas duas aqui, ó, quando ela está verde, ou que no caso que ela está trabalhando para baixo, né? O que ela está falando? Que a map central e a Dewall, num futuro breve, aqui na frente, elas vão se encontrar. Tá? Está uma caminhando para a outra, beleza? É isso que quer dizer. Então, beleza, eu tenho a DO me dando condição, certo? Beleza. Minha região de stop marcada, meu fundo está na 2, não acendeu a 3, né? Ou está na 3, né? Não acendeu a 3, não está na 4, está na 3. E aqui ele vem bem próximo a 2 e defende. Ele defendeu dentro da minha região de stop, e quando ele volta, já está mostrando o que vai acontecer, mas era para ser assim. Vamos lá. Quando ele volta, ó, quando ele faz aqui para baixo, para baixo da map, olha como é que eu estou de saldo. Ele acende ela, então eu estou trabalhando na 2, né? Quando eu tenho o box do post-it, esse box aqui, olha o que acontece com o saldo. Ele começa a querer apagar. E aí, o que eu faço nessa situação? Esse é o meu box que vai dizer o que vai acontecer no mercado, ok? E aqui, ó, tá bem rente à map, eu tomo minha posição aqui. Galera, onde está seu stop? Uma antecipação de etapa 1 você faz na compra, né? Ué, olha lá. Aí o mercado vem, ó, Post-it, post-it, ó, pega minha ordem, paga minha ordem,
e vai embora. Olha que maravilha. Aí fala assim, Nogueira, e agora? Né? Agora aqui ficou lindo. Por quê? Como ele zipou, ó, ele fez um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima. O que acontece Legal. aqui? Aqui, se eu entrar aqui, ó, o meu stop está logo aqui embaixo. Porque aqui Pois vai é. casar a risco retorno com a etapa clássica. Ah, Nogueira, dá para você entrar de novo. Uai, se ele voltasse, eu entraria. Vamos ver. Não voltou. Deu pedra de novo. E aí, quem esperou tá fora. E o Nogueira já botou no bolso. Entende? E aí, é nessas situações que acontece? Que dá aquela situação lá da gente falar: nossa, toda vez que dá um post-it, Nogueira, ele paga. Nogueira, você Ó, pode me dar um puxão de orelha. Eu cometi. Eu sim, lógico, é tudo simulação, né? Um uhum, erro crasso, tá certo que é como principiante, eu admito que seja principiante. Quando você. Nessa operação ali, imagina, tá? A hora que ele fica em zigue-zague, é que no teu caso, depois do segundo post-it, né? Ele já subiu, aqui, beleza, pegou. aqui, Aí, é isso. Não, mais para frente, mais para aqui, frente. agora, nesse momento. Agora. Então, eu cometi dois erros, um ontem e outro hoje. Imagina, Hum, o mini índice, ele rebola pra caramba, certo? Ele fica hum. dançando antes de tomar. O que acontece? Eu fixo uma frequência, só que eu alargo o stop loss, rapaz. O meu risco aumenta pra caramba, entende? Peraí, fala de novo. Quando ele faz esse, Imagina que você tenha posicionado uma ordem, tá? Uhum, Esperando que o mercado vá num certo sentido. Só que ele fica rebolando. Ele cai, aí sobe, volta onde você comprou e cai de novo. E o que eu uhum. fiz? Eu mantive a ordem e eu abaixei o stop, eu arrastei o stop Ah, para você baixo, arrastou a stop. entendeu? Quer dizer, Entendi. o meu risco começou a aumentar. Eu olhava Claro. para o tamanho da posição e falei, cacete! Porque o certo é fazer, você zera a tua posição e Espera e entra de novo reentra. lá embaixo, é ou não é? E reentra, E justamente. reentra, Reentra. exato. E não, eu falei, meu Deus, olha o risco, olha o Isso é samba do perigoso, macaco cara. louco que eu estou envolvido. Perigoso, perigoso. É perigoso. Nossa Senhora. E assim, muita gente já quebrou conta, assim, né? Porque, Sim, né? eu via pelos valores. Falei, gente do céu. Então, Nogueira, oi. sempre que dá o post-it, ele forma um Hum, pivô em cima, reparou? assim que ele faz o post-it. Às vezes ele só balança, entende? Deixa eu ver A aqui, ó. maioria eu vejo que ele, quando dá um pivô, eu vejo que está no Ó, post-it. olha aqui. Não sei como é que estava isso aqui. Estava arrastado, né? Mas vamos dizer aqui que a gente teria um map aqui distante, né? Aqui, ó. Tá aqui o post-it. Ele volta aqui, tá na mesma região, ó, no mesmo nível aqui, ó. Mesmo nível. Aí, beleza. Ah, vou tomar essa posição. Ó, no balanço, ó. Viu? Balançou, pegou, pagou. Entende? Próxima map. Próxima map. Ele também costuma fazer muito isso. Ao invés dele vir cá e fechar esse box, né? Ele fechar o box aqui negativo, positivo, né? Esse box aqui. É, Esses esse três box. boxes verde para cima não é um pivô também? Aqui? Ah, Esse, o aqui. anterior e o anterior. Deu um pivô. Mais É, acima, no de cima. de Na cima. Pepe, nessa, aí, esses três. Aonde você fala aqui? Não, volta lá no topinho ali da S. É esse topinho Aí, aqui? aí, Ah, Esses três boxes aí não é um pivô também para baixo? Formando? esses três boxes aqui? Aí daria o pivô, que eu entendo que a gente chama aqui, é esse aqui, ó. Eu já começo a lançar aqui, E aí Esse dá o aqui, ó, que é o amarelo, pivô. confirma. Ah, porque a gente fala aqui no FPLM, né? O que é pivô, para Quando dá esse, no esse, meio, Ah, é tá. esse aqui, ó. Tá vendo? Esse box aqui, ó. Esse é o pivô clássico, entendeu? É aquele box que Entendi. pivoteia na map, né? Tipo esse aqui, né? Poderia ser, né? Mas como ele não deitou, aí para ser um pivô, nesse caso aqui, né? O outro box teria que fechar para cima, né? Esse aqui, ó. Ó, ele pivoteou na map.
esse box aqui, oh Deus, tá bom. Esse box aqui teria que fechar aqui, ó. Aí você teria entrado no pivô, que é esse box aqui. Entendeu? Eu concordo. É que eu tive um de Renko, já participei de um grupo, Uhum. é o urso dando patada para baixo ou ele metendo o chifre para cima, o touro. Uhum. Qualquer lugar, qualquer lugar. É isso que eles falam mesmo. Quando eu Aí tá iniciei dando com o Rico, era esse patada. mesmo. Aí eu estou É, confirmando com a ferramenta de vocês, né? sim. Que Ele, fa- ele- em qualquer lugar ele ele fala, faz isso mas aqui, ó. pode. Aí é o urso batendo para baixo. E aí, quando ele Então, faz isso aqui, ó, tem então, até operacional disso. em qualquer lugar que dessa pode entrar que pode dar, mas agora com a FPLN entra na boa, melhor, mais consistência. Sim. É porque o FPLM te dá o time, né, cara? Que nem eu sempre. Por que que eu gosto desse? Por que que eu gosto disso aqui, desse post-it? Que eu sei que aqui, ó. Ah, ele fez o chapéuzinho chinês, fez a pata do urso e não sei o quê. Aqui, ele tá falando o quê? Aqui eu confirmo. Eu confirmo que o mercado entrou em equilíbrio e que daqui a gente pode dar um movimento para baixo. Então, esse time aqui, ó, é o mais fino que existe. É o time certinho da virada da mão. É você tá entrando realmente junto com o vendedor. Isso aqui, ó. Quando você acerta isso aqui, Deus da glória, é bom demais. Entendeu? E aqui você tem DWAL, né? Você tem os dispositivos de segurança, por exemplo, ele pode fazer isso aqui, né? Mas aqui a DWAL tá segurando para cima, por exemplo. Aí tá fazendo um limite de etapa 2, né? Por exemplo, aqui. Aí você sabe que a tendência é ele bater aqui e subir. Por quê? Porque a DWAL não dá condição. Então, dá para a gente trabalhar, né, outros conhecimentos nossos, sim. Eu não acho errado. O que mais que a gente quer ver? Alguém falou alguma coisa? Esqueci. TDAH, gente. Quer ver mais dessas operações? Ó, eu ia perguntar uma outra coisa, Pode Nogueira. falar, Zé. Lembra daquela palestrinha naquele bate-papo que eu gravei lá do Feijó? Aham. Que eu estava fixo que quando passava o FPLM passava na zero, confirmou etapa 1, mas aí entrou o ciclo no meio, aí eu me perdi. Aí nós Ah, vamos tivemos lá. que rever. Dar Tá. uma passando aquilo que ele falou, Dá. Só, seria só legal. vou. Você lembra o que que é lá, né? Eu lembro. Que É, aí nós estávamos fixando, passou pela zero, aqui, ó. no Ó. Vamos lá. A gente tem as maneiras, né, que a gente estava falando. Ah, vamos marcar o nosso topo de referência. Vamos lá. Aí eu falei aqui, ó. Faz o chapéuzinho. Quando ele confirma a zero do FPLM, ó, confirmou a zero, certo? A gente tem o nosso topo referência. Que nesse caso aqui, deixa eu arrumar esse VX aqui. Beleza. Aqui. Nesse caso aqui, como não acendeu a 2, então o nosso topo de referência, quando ele confirma a zero, está na 2, ok? Ok. Mais um caso aqui, ó. Fez o chapéuzinho, confirmou a zero, nosso topo referência agora, né? Estaria onde? Na 1. Beleza. Aí, o que que acontece? Tem casos, nesse caso aqui, ó, algum chapéuzinho e o FPLM vira aqui, ó, na 0, certo? Aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor, tirar essa linha daqui. Ó, aqui. Dá um zoom, beleza. Ó. Fez o chapeuzinho, aí você está esperando o mercado tocar a 0. Ok. Vamos lá, senhores. Vou botar a massa cinzenta para pensar. O que que a gente olha, né? Só elucidar aqui novamente. Ele fez A1. Porém, o que que aconteceu aqui? A gente tem o que no Shark? Um post-it. Post-it significa o quê? Equilíbrio, ou seja, ele não virou o ciclo. Se ele não virou o ciclo, qual que é o último ciclo que a gente vai ter para a gente fazer a comparação para um ppm ou um RPM? Se aqui ainda não virou o ciclo, aqui ainda não virou o ciclo,
se a gente procura ciclos para fazer os nossos comparativos de RPM e PPM, esse topo aqui, ó, esse topo aqui, para nível de ppm, RPM e MM, né, ainda continua válido, porque, né, ele vira ciclo, ó, Shark e FPLM. Shark virou ciclo, então quando o Shark vira ciclo, em comparação com o ciclo anterior, a gente tem um RPM, certo? Certo. Nesse caso aqui, né, a gente tem esse topo aqui que estava na 1, que a gente olhou aqui, ele faz aqui, vira ciclo e faz a 0. Então, nosso topo está aqui na 1. Aí, Nogueirinho, nesse caso agora aqui, ele fez aqui, e ele foi confirmar o ciclo. Olha onde é que o FPLM estava quando ele vira o ciclo. Ó. Ele vira o ciclo aqui, e o FPLM está trabalhando na 4 de baixo. Ok? E se, Nogueira, ele não vira o ciclo? Se ele não vira o ciclo, o que ia acontecer aqui? Ó? Vou mostrar para os senhores. O mercado ia ficar deitado na 0. E isso aqui ia continuar, aqui, ó, igual está aqui, ó, ia continuar amarelo. Se ele continuar amarelo, a nossa referência ainda estaria onde? Aqui atrás. Porque ele não fez uma nova referência para nós. Então, a gente ainda está comparando. A partir do momento que ele vira o ciclo, aí a gente tem o topo confirmado e o ciclo confirmado para futuros ppms, RPMs e MMs. Então, Nogueira, quer dizer que a gente só vai marcar um topo e o fundo quando a gente tiver a virada de ciclo? Prioritariamente, sim. Mas, deixa eu procurar um caso aqui, que é o caso de RPM e PPM filtrado. Não sei se vocês já viram. Cadê uma deitada aqui na 0, gente? A 0, que ele confirma. É um cenário mais difícil de acontecer, mas acontece. Olha para a FPLM aqui que a gente descobre. Ó, vou marcar nosso topinho, né? Nosso topinho aqui, fechou, confirmou a 0, virou ciclo e confirmou a 0. Topo. Beleza, beleza, ótimo. Aí, meus amigos, vem para baixo aqui, virou aqui, tal, virou ciclo aqui, confirmou a 0 e virou ciclo, ok? Então, a gente tem aqui o nosso fundo. Então, está com topo em S4, né? E fundo em BEP central. Beleza. Aí ele vem aqui, ó, faz para cima, faz para baixo, e ele continua agarrado aqui na 0. Ó. Você está vendo que aqui ele virou um ciclo, senhores? Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, ele está deitado na 0, ó, esse tempo todinho. Está deitado na 0. Mas em dado momento, ele vira o ciclo. Nesse box aqui, ó. Ele está deitado na 0 e vira o ciclo. Nogueira, a gente tem um fundo aqui. Topo, desculpa, a gente tem um topo aqui, porque ele virou o ciclo. Temos. Só que, como o mercado está deitado na 0, né, como o mercado ele arrastou a 0, a nível de ppm, RPM, MM, a gente ainda vai considerar o que, senhores? Esse topo aqui. Entendeu? Só porque ele está arrastando a 0. Então, isso pode acontecer. Então, esse mercado pode vir aqui, ó, por exemplo. Vamos ver o que ele fez aqui na frente. Ó, ó ele levou a região aqui. Ó. Levou aqui, ó, quando ele vem para cá. Aí aqui você fala, desconfigurou a venda. Não, porque a gente tinha um ppm filtrado. O mercado, em todo o tempo que ele permaneceu aqui nessa venda aqui, ó, ele estava
arrastando a zero. Então, quando ele volta lá em cima aqui, ó, quando ele volta aqui, se a gente fosse olhar por esse nível aqui, ó, ele já tinha levado. Só que aqui ele estava arrastando a zero. E o início do movimento foi aqui. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de PPM filtrado, ou RPM filtrado. Não sei se eu fui claro. Entendeu, Zé? Perfeito, perfeito. O ciclo, você está Hum. marcando nesse post-it do Shark, né? O ciclo a gente olha pelo Shark, né? O ciclo é quando o E o Shark... FPLN, Ah, o verdinho, e a linha 4 do FPLN, vermelho e verde, ele confirma que tem os dois? Mudou? O vermelho e o verde, você fala... Na linha 4, mais 4 menos 4 aí, no Esse post-it aqui? não estou Ah, lembrado. isso. Não, ele confirma o ciclo virando, certo? Não é isso? Ó, se você olhar aqui, ó, nesse momento aqui, ó, que ele faz esse box aqui, ele confirma, aqui, ó, ele confirma a etapa 1 e confirma o ciclo virando. Tá vendo? Aqui, beleza, ele confirmou. Agora vamos lá quando ele arrasta na zero para o outro lado. Esse é o segredo. Cadê o post-it? E aí ele se torna o RPM filtrado. Por quê? Ele deita a zero e vira o ciclo. Pode procurar o post-it dele aí. Não tem. Não vai ter. Tá vendo? Ó, porque como ele estava deitado a zero, cadê o post-it dele aqui? Ó? Aqui na frente também. Não tem, porque ele está deitado a zero. Quando ele está arrastando a zero. E não vai apresentar post-it. Ó. Cadê? Cadê? Ó, cadê? Cadê? Entendeu? Então, por isso Perfeito. que quando ele volta lá na frente, aqui, ó, aqui ainda daria para a gente considerar, entendeu? O RPM filtrado. Daqui para cá. Daqui para cá. Porque apesar dele fazer um ciclo opaco aqui, né? Ele logo ele vira o ciclo. Entende? Se você não Então, filtra ele ali, você vai achar que tá subindo de nível e vai marcar errado. isso, ó, porque se você fosse considerar esse nível aqui, ó, charanga, esse nível aqui e Vai esse achar que nível tá subindo, tá aqui, isso. Aí quando o Shark leva esses níveis aqui, ó, tá vendo? Levou o nível. Aí você fala, desconfigurou a venda. Lembra, né, que a gente tem isso, né? Quando o Shark leva o nível, quer dizer que ele vai Uhum. desconfigurar a venda. Aqui não, justamente por isso. Porque o mercado arrasta a zero e não me deixa nenhum post-it, falando que é um ciclo, como a gente pode falar, um ciclo verdadeiro, um ciclo, sabe, de compra. Não é que ele é falso, mas ele te dá essa possibilidade de lá na frente ainda continuar considerando o início do movimento, que foi aqui. Entendeu? Então, para essa venda desconfigurar, o que tinha que acontecer? Esse Shark aqui, ó, tá aqui o nível. Esse Shark tinha que vir aqui e levar esse nível. Até aqui nesse nível aqui, se ele viesse aqui na 4, aqui em cima, aqui, ó, seria um MM distante. Entendeu? Um MM filtrado. Sacou? Então, toda vez que o mercado estiver arrastando a zero, sempre ficar de olho. Uai, se eu estou esperando uma venda, cadê o post-it desse trem aqui? Que está arrastando a zero? Opa, então quer dizer que o início do movimento ainda continua aquele lá de trás. Então, eu posso considerar mais na frente que ainda pode ter um RPM filtrado ou um PPM filtrado. Vamos ver se a gente acha esse caso aqui na compra. Fica de olho aí na FPLMI, que eu sumei. Deixa eu aumentar ele aqui. É só a gente, se a gente vê aqui, ó, o FPLM muito tempo trabalhando assim, ó, geralmente esse cenário está acontecendo. Não é normal, né? Ele acontece com muita frequência, mas ele acontece. Mas deu para entender mais ou menos?
Miguel, essa etapa antecipada tem lá na monitoria? Ainda não. Mas tem uma alotropia aqui, cara. Acho que eu fiz umas 2 alotropias nós fizemos aqui só de etapa antecipada. A alotropia fica gravado? Fica. Fica assim. Fica Inclusive, hoje dentro lá, do chart da alotropia ali, né? Fica dentro do Uhum. chart da alotropia ali. Se você pegar ali no chat da alotropia e for subindo aí, o Zé e o Luciano sempre gravaram elas ali. Cadê esse? Vamos ver se esse caso aqui dá. Vamos ver como é que vai ficar ali no trabalho aqui. Não, aqui não deu não, porque ele levou. Mas olha, arrastou, certo? Virou ciclo, não tem post-it. Arrastou, virou ciclo para baixo, né, que eu tô falando, tá? Virou ciclo aqui para baixo. A gente está pensando numa venda, né? Digamos. Estamos pensando na venda. O movimento então aqui, beleza. Não levou, não levou, beleza. Aí quando ele volta, se ele voltasse até aqui e o Shark não tivesse levado esse nível, a gente poderia tentar uma venda aqui. Aí quando desconfigurou a venda? Quando leva o nível do início do movimento. Aí agora no que eu estou pensando às vezes? Se desconfigurou a venda, o mercado veio para cá, agora eu vou virar minha cabeça para o quê? Uma compra. Entende? O que deu, ó. Ó, postitou, saldo isso para fora. Deixa eu dar assim. Post-it, saldo para ficar acima da MAP. Região de stop. Tomava minha posição mais próxima da MAP aqui. Vou para lucro. Entendeu? Virei minha cabeça para venda ou para compra. Até então aqui eu estava pensando na venda. E assim vai. Você configurou esse teu stop aí diferente? Porque o meu não tem É, eu aparência, não. configurei ele porque ele fica, muitas vezes, se as maps estiverem flat e É. ele estiver junto da The Wall, você nem vê ele. Entendeu? Ele fica Prefiro meio que pra caramba pra invisível. você. Se ele ficar entre na 2 aqui, por exemplo, ele fica na mesma cor da map. E se ele ficar aqui na The Wall também, ele fica na mesma cor da map. Aí me atrapalhava a ver. Aí eu deixei ele pontilhado. Só clicar nele aqui, ó, 2 vezes. E Ó, aumentou a espessura legal. aumentei a espessura para 3 e coloquei o estilo dele pontilhado. Ficou mais ou menos claro, senhores? Para a gente prestar atenção quando o mercado fica muito tempo deitado aí, né? Aqui nesse esplêndido na zero, Entendi. entendeu? Ó, Era. foi. Só para. Deixa eu ver se isso aqui vai dar. É. Início do movimento. Aqui deu, ó. Só para a gente elucidar de novo aqui. Só mais uma vez. Lembra que você está falando, né, Zé? O post está aqui, ó. Ok? O início desse movimento, né? Pau! Esse movimento. Beleza. No meio do caminho, o que aconteceu? Deitado eternamente, em berço esplêndido na zero. E aí, a gente estava pensando o que aqui, né? Nesse caso aqui, a gente estava em extremo, deu dando condição, a gente queria pegar uma compra. E por algum motivo, né, a gente não. Esse trem deitado aqui, ele virava ciclo, a gente está falando na região de rosca, eu não consigo pegar, eu não consigo pegar. Beleza. Ó, aqui, quando ele vira novamente, não tem. Cadê o post-it? Verde, né? Que a gente está querendo compra, a gente está procurando um ciclo, né, de compra verde. E aí, poxa vida, o mercado vem e lasca aqui para baixo. Aí a gente fala, onde está o nosso fundo de referência? Olha, oh caramba, hoje eu estou demais, hein, senhores? Deixa eu botar isso aqui para cima aqui. Beleza, beleza, beleza. Esse é o fundo
O de referência está na 4. Beleza, está em 4. Aí o mercado faz o que faz aqui, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não conseguimos entrar, não conseguimos fazer nada. Engata ali etapa 2. Deposite. Deposite. E aí ele volta aqui e dá essa pedrada aqui, ó. Vrau! E ele vem na 3. Poxa, queria tanto pegar esse, vamos chamar de um MM, né? Porque esses ciclos aqui no meio aqui nos davam essa condição de pensar lá na frente, certo? Lá na frente, o mercado Mas voltou. nessa pernada de baixo ali, depois daquele box amarelo, você não entrou em nada? Deixou acontecer isso tudo? Aqui? Não, 11 horas e 4 minutos. aqui? Aí. Não, é porque. Ele É, fez não, aqui. etapa 1. Ele fez etapa Sim, 1 sim. ali. Se a gente quisesse defender aqui, porque aqui é uma defesa de pontos seca, tá? Porque aqui você não tem cenário, né? A gente tá vendo aqui, ó, ciclos, né? Ó, ciclo de venda estava válido. A partir do momento, ó, vamos lá, esse ciclo de venda aqui é válido, certo? Aqui, ó, virou ciclo, tudo certo. Então, se ele leva esse nível aqui, levou o nível. Aí minha Ah, cabeça já sim. fala, opa, desconfigurou o cenário de venda. Agora, se você quiser defender o ponto, aí você fala aqui, né, que nem a gente falou ali da antecipada, né? Você pode, tá? Tá bom? Pode, não tem problema não. Mas Ah, tá. eu gosto de cenários, né? Lembra, eu gosto de ter a região de stop e tal, cenáriozinho mais ou menos. Mas aqui a gente até tinha uma região de stop aqui atrás, Ah, né, você o não Carlos? entraria, no caso, na etapa 1 de venda, porque o ciclo anterior estava todo vendedor, é isso? É, porque eu gosto de cenário, eu gosto de ter PPM, MM ou RPM, ou deslocamento de range, Aí seria um entendeu? cenário atípico, né? Aí aqui seria uma defesa de ponto Particular. seca. Aí, É. tipo assim, tem gente que defende, tem gente que não. Então, isso é mais Uhum, particular, né? Mas uhum. aí, voltando aqui para o filtrado. A gente tinha fundo na 4, mercado deu zigue-zague aqui, deitado na 0, não conseguiu postitar o verdinho aqui, em hora nenhuma. Então, isso nos dá a condição de quê? De pensar que o início do movimento é aqui, né? Nesse nível aqui, ó, desse chart aqui. E que se ele chegar lá e me der uma condição, eu ainda terei um ppm filtrado, um mm filtrado. E aí, beleza. O mercado vem, postitou, Logueiro, postitou. Ok, deixa ele postitar. Por quê? Deu all. Contra deu all, não vou. Aí, beleza, o mercado. Aqui. O mercado vem cá, sobe, desce aqui. Aí eu falo, opa, outro post-it. Ó, e agora aqui com esse. Aí eu venho e faço o quê? Igual eu fiz aquela hora lá. Pregou o meia, pregou o pós da MEP. E aí aqui o que que deu? Uma pedra. Mas aqui a gente tinha condição. Deu, já estava amarela, esse box, certo? A gente já tinha aqui, né? A outra deu falando que tá, capaz que a gente está acabando mesmo. E a gente tinha o quê? O nível de Shark. O nível de Shark. Aqui de trás, que foi o início do movimento, porque depois daqui não tivemos nenhum post-it verde. A gente tem a condição de fazer o quê? O ppm, o RPM filtrado. É. Então, essa entrada aqui, Nogueira, fechou aqui, eu queria pregoar na clássica. Beleza, também tá certo, porque a gente, por nível de Shark e por comportamento de FPM, a gente teria um ppm filtrado. Entendeu? Então, agora ficou mais claro aí, Zé? Que não sei quem Sim. perguntou, agora eu esqueci. Foi eu, fui eu. Perfeito, perfeito. Beleza? Então, o comportamento do Shark e os post-it que a gente gosta, né? Que são aqueles que vão marcar aquela etapa 1, né? Marca essas etapas 1 aqui, ó. Né? Quando o do FPLM está deitado na 0, deitadaço, ele dá a possibilidade da gente olhar o mercado um pouco mais na frente. Entende? Caso a gente não conseguisse pegar nada aqui, como foi o caso, a gente podia tentar pegar algo mais por aqui. Né? Beleza?
Mais alguma coisa, senhores? Podem perguntar aí que, se eu souber, a gente chega o rei. Alguém no chat? Esse post-it da Dewall no VX? Tite da The Wall. Tite da The Wall. Ah, tá. Vamos lá. Agora eu vou parafrasear o Feijó. O Carlos que vai gostar. Ele, Ah, ele, é, sim. ele é fã da The Wall do VX? Vamos lá. Deixa eu pegar um cenário aqui. Aqui dá. Vamos lá. Lembra que eu falei no início do nosso estudo hoje que a map central ela é a nossa tendência primária? Ela vai marcar o que está acontecendo mais macro, né? Ó, se ela está vermelha, quer dizer que o mercado vem em queda. Então, ela é a tendência primária. Certo? Certo. O Feijó fala que a The Wall de baixo seria como a secundária, né? Tendência secundária. Não é isso, Zé? Eu já falo Perfeito. diferente, Então mas tá, eu vou tudo falar. bem. É isso. Não, eu também eu falo que. Mas fala seu pensamento, gente. Vou ver se é igual ao meu. Não, é ele que orienta a direção futura das maps. É ele que puxa. É aquele Cornaca, o Maute, né? Ah, Conduzindo o elefante. ele é o que vai falar. É ele que, ele que já ele te antecipa para onde a inclinação das maps vão no futuro. Sim, Ele te dá como diz, o delta, né? O uhum, declínio ou o incremento da inclinação das maps. Começa por ele. sim, tudo começa nele. A gente só tem que tomar cuidado, né? Por isso que a gente fala tanto em cenário, tanto em montar, né, esses cenários. Ó, vamos Sim. lá. Nesse momento aqui, ó, ele vira, ok? Que elas estão falando? Que a gente pode botar na cabeça? Que o Carlos falou. Quando essa map aqui vir verde, né? E a gente está trabalhando, né, geralmente abaixo de central e abaixo de The Wall, ela está falando do quê? Que a galera, tá, dá tendência secundária. E quando que vai ter tendência secundária? Quando esse aqui começar a ficar amarelo. Sem esse aqui estar amarelo, não existe a possibilidade do preço virar. Ó. Então, a The Wall, né, é o nosso dispositivo de segurança e termômetro do mercado. Ok? Não tem como fazer nada contra ela. Não existe essa possibilidade. Mas contra de baixo, como ela é a tendência secundária, ainda dá. Entende? Que contra ela dá para a gente fazer compra, dá para fazer venda, porque ela é tendência secundária. Mas, a partir do momento que ela surge e a gente tem The Wall Flat, isso pode nos remeter ao quê? Opa, a galera da tendência secundária, né, que é a tendência de momento. Ó, por exemplo, aqui, ó, a gente teve o nível de Shark. Né? A gente teve um ppm, ok? Então, a, a parte, né, que é a secundária aqui, que nesse caso aqui seriam os compradores, já começaram a implementar, né, uma posição ou já começaram a defender, certo? E o que isso quer dizer? Quando ela está, por isso que a gente fala, ó, quando ela está aqui, inclinada para cima, ó, vou mostrar. Quando eu falo que a MAP 0 e ela, a partir desse momento aqui, ó, que ela inflexiona e vira, né, contra o movimento primário, que é o movimento da MAP central, quando ela inclina contra esse movimento ou declina contra esse movimento, a The Wall
e a MEP central marcam um date. Ó, elas vão se encontrar aqui na frente. Ah, Nogueira, o que quer dizer isso? Que quando a gente tem map the wall flat e map, ó, você pode ver que quando elas vão se encontrando, as maps vão perdendo a inclinação. Elas começam a se programar para a implementação de quem? De quem estava perdendo. E aí, ó, elas se encontram, ele ainda tenta alguma coisa, certo? Aqui, ó, nesse momento, ó, o vendedor ainda tenta fazer alguma coisa, porém o comprador entra de novo, e aí, a partir daqui, ele ganha a map central, ela continua verde aqui. Quando o nosso termômetro do mercado vira, o mercado vira a sua tendência primária. Olha lá para onde ele vai trabalhar agora, para cima. Ó. E como o Carlos falou, ela avisou isso muito antes, ó, aqui atrás, tá vendo? Só que primeiro, ó, ainda rolou, né? A gente chama aqui, né, esse, esse canalzinho de baixa. Então, poxa, a gente já tinha aqui, ó, poxa, eu vou procurar o melhor time para entrar. Teve? Vamos lá, senhores. Aqui acima, beleza. Ó, vamos lá, vou tentar aqui, ó. Primeira etapa 1 que ela fez, beleza, implementou o primeiro ciclo de compra. Voltou, opa, segundo ciclo, foi aqui. Dava para entrar aqui na clássica, Nogueira? E Isso aí? que eu ia perguntar, esses dois, a 11,14 e a 11,15. Vamos lá. Vamos lá, hein? Ó, É segunda aí? vez, segundo, ó, ciclo, ciclo mais alto. Ok? Ok. Primeiro cheque, ok. Segundo cheque. Deu all. Deu all. Ok. Deu all, ok. Beleza. Vamos lá, hein? Contar box. Opa. Não, seria na Entrar. venda aí. Pegar essa Ainda? venda aí. Aqui? É, Sim. Aí foi o que eu te falei o seguinte, ó, Carlos. Aqui, ó. Dá para fazer contra ela, porque você está na tendência, a favor da tendência macro. Entendeu? Como ela é tendência secundária, né? Aqui daria para tentar a venda, sim. Só que eu estou falando da implementação da outra ponta, né? Mas aqui, ó, daria para tentar a venda aqui, não balançou. Quando ele fecha esse aqui, daria para tentar a venda aqui de novo, não balançou. Daria para tentar a venda aqui, na risco retorno, não balançou. Só pedra sobre pedra. E aí, beleza. E aí você está vendo a The Wall Flat. é. Ok? A The Wall Flat. Beleza. Aí você está vendo essa daqui, verde. Opa, ok. E aí você está vendo um possível PPM acontecendo. Ó. Confirmou o PPM. Nesse box aqui, confirma o PPM, vira ciclo e deita a zero. Beleza? Pois é, mas aí está aparecendo post-it verde, sinal de etapa 1 de compra, tá? O Shark o nível maior, só que o mercado foi vendedor. Então, Pois é. mas eu estou falando o seguinte, Ah, o mercado, você mesmo falou, o mercado foi vendedor. O mercado foi vendedor. pois é. Entendeu? Eu, com toda a certeza do mundo, decidi aqui, se eu fosse antigamente, eu teria tomado esse stop. É, Eu tinha todas as condições, né? todas as condições para fazer esse contra-tendência. Todas. Eu tinha mercado escala no map, nível de Shark. Ô, Nogueira, Deu ao senhor? Crescente. É. Senhor? é, só uma, mas poderia, por exemplo, se a pessoa considerasse a pernada de baixa, Uhum. no caso, poderia muito bem dar uma venda mesmo, tá? Eu acho, na minha Não, opinião, né? não, senhor. É porque assim, é porque o Zé, deixa eu só tentar me explicar aqui, senhores. Não é que eu não ia fazer a venda, não, tá? Eu estou só explicando o seguinte: tendência primária,
que às vezes eu me perco, vou dando as respostas, vou me perdendo. Tendência primária, né? Central, ok? Ela está ditando a macro do mercado, ok? Se, tá? Aí eu falo aqui, ó, quando essa meta, essa DOL aqui, né, tá verde, né, tá contra a tendência primária, o que ela está nos dando de informação? Era isso que eu estava falando. A informação é que a ponta que estava perdendo, ó, stop, stop, stop. Quem que é que está perdendo aqui esse mercado o tempo inteiro? É o comprador. A ponta dos comprados, tá? O comprador está começando a reagir. E a gente sabe disso por conta disso aqui. Ó, que o mercado, né? A galera da tendência secundária, que é essa tendência aqui da DEO de baixo, está começando a reagir, ok? Então a gente pensa o quê? Opa, se for para eu fazer um contra-tendência, tá? Se você observar que tem, né, no seu feeling de mercado, uma condição de fazer o contra-tendência, o ideal é que a gente tenha map flat. Ideal não, a gente tem que ter pelo menos essa map flat e, de preferência, que a gente tenha a tendência secundária nos avisando que a DWAL e a map central estão caminhando para se encontrar lá na frente. E aí é o que eu disse anteriormente. O que isso quer dizer? Que quando elas se encontram nesse momento aqui, ó, que elas marcaram, a, a tendência do mercado é perder a inclinação das maps e vai ficar faltando só uma coisa, né? O que está falando quando ela se encontra? Ela está falando, opa, possivelmente a galera da secundária conseguiu fazer algum tipo de implementação. Tá vendo? Conseguiu começar a defender. E aí, que eu estava querendo contar a historinha, que eu quero contar, é essa aqui, ó. Ele dedurou aqui, nesse momento, certo? O mercado, beleza. Opa, vendedor apareceu de novo. Aqui ficou feio, hein? Tá bom. Aí, ó, ele postita e o comprador entra novamente no mercado. Ó, vamos ver que momento foi esse? Aqui, o Shark aqui. Ó, o Shark na 4. Ele engata a etapa 2, vai até a 0. Ok. Aí aqui lembra que a gente chama de enrosco, né? E tal, coisa e tal. Beleza. Quando é que o mercado vira, né? Vira a tendência, de fato, a tendência primária? É quando a gente vira a central. A central virou. E aí que eu estou falando para você é que a secundária avisou que a galera da ponta contrária estava tentando implementar algo aqui atrás. E aqui na frente, ó, nesse momento aqui, todo mundo está verde. Ó. MAP, DWAL e tendência secundária. Então, você tem a tendência primária, a tendência secundária e o medidor de peso do mercado. E nosso sistema de segurança está todo mundo apontando para o mesmo lugar. Quer dizer que esse mercado vai... O Shark também está ajudando? Sim, né? Porque o Shark nos dá o time, né? É? Oi? Oi? Todo mundo a favor da compra. Tá todo mundo Isso. a favor da compra. Justamente. Então, aqui a gente falou o quê? A tendência... Esse é o caso clássico de quem me perguntou primeiro ali do post-it amarelo. Tá vendo que tanto o FPLM como o Shark está acima do 8, né? Deixa eu pegar meu óculos ali. Mas aí, Nogueira, galera, enquanto ele pega o óculos lá, Acima dá do para 4. perceber também que o saldo no VX está acompanhando a DWAL do VX, ela está inclinada, né, indo em direção a MAP 0 ao 0,
e o saldo ele está indo junto, certo? O preço está Aham, caindo, mas eles estão indo para o lado contrário. sim. É É. importante observar. E aí, senhores, falando tudo isso aqui, o que eu queria dizer para vocês? Que aí, nesse momento, a gente teve a implementação do comprador no mercado, deu ao MAP 0 ficou verde, quebrou tudo que tem aqui. Beleza. O que eu estou esperando agora? O que eu estou esperando agora? Montar um cenário de compra, né? Se eu sei que agora está todo mundo a favor, beleza. Aí, ó. Olha que lindo que aconteceu aqui. Time, Para time. quem, para quem gosta. Ó, região de stop. Mercado defende. Opa. Nogueira, mas demora. Acontece muito, mas demora. Post-it. Quando eu olho aqui, ó, o box do post-it, o que ele está fazendo aqui? Vamos lá. Saldinho para querer ficar com a map acesa. E aí, o que eu faço? O que vocês acham? Toma. Etapa 1 antecipada. Pagou. Nogueira voltou na etapa 1 clássica. Dá para tomar? Se eu for fominha, eu boto meu lote. Para que, caso ele me stoppe aqui embaixo, né? Eu não perco o meu ganho inteiro. Mas vocês viram que tudo aconteceu. Ó, saiu de um extremo, implementação da ponta contrária da tendência secundária, virou a tendência primária, pesou o mercado, veio e nos deu um PPM de livro. De livro. De livro. É. De livro. Esse PPM aqui é de livro. Ó, entendeu? De livro. Níveis de Shark, a porra toda. Entendeu? E aí começa novamente. Quando ele chega no extremo, né? Ele vai lá, aí ele já aponta para nós aqui, ó, o dedo já começa. E nesse caso aqui, ó que lindo. Ó, topo. Deixa eu ver aqui. Lá. Topo. Na 3. Beleza? Confirmou aqui o ciclo. Confirmou tudo. Confirmou tudo. Beleza. Voltou, Nogueira. E a ganhou The Wall. Beleza. Vamos esperar. No momento do post-it, como é que ele estava aqui? Ah, que não daria para fazer, né? Infelizmente, não voltou para buscar. Mas, olha lá, ele deu, ok? Ele confirma que a etapa 1 novamente. A gente tem o nível de chakra abaixo. E aqui a gente tem o quê? O MM. Ele só não voltou, né, para buscar, né? Teria que voltar mais ou menos aqui. Mas, deu all de novo. E aqui, ó, ele já começou a entregar. Ó, lembra que eu te falei? Ó, ele aparece no extremo, a tendência secundária, aparece no extremo e fala, ó, estamos querendo implementar. Aí ele vai lá, forma um cenário para você. Aí o que acontece de novo? Ó, ele aparece de novo. E aí, o peso do mercado aqui, nossa DWOL, opa, começou a ficar vermelha, essa aqui está vermelha. Aí ele vem aqui, vira MAP, vira central, vira DWOL e vem buscar um fundo, né? Às vezes aqui devia ser um fundo interessante, vamos ver. É, uma região interessante do mercado, tinha a região de stop aqui em absorção. Enfim, ele vem buscar vol. E aí, ele vai fazendo isso, depois eu peço que vocês observem, tá? Ele vai, quando ele chega em algum tipo de extremo, por isso que a gente gosta muito de operações de extremo, né? Ele chega no extremo, até então, quando ele chega no extremo, né? A gente tem todo mundo virado, né? Ó, todo mundo virado para cima aqui, Shark, deslocamento de range, a porra toda. E aí ele vem e, opa, tô querendo. E aí o que a gente pode esperar, né? Tá flat e tal. Vamos esperar ele montar um cenário. Aí vamos, beleza. Fechou aqui meu primeiro topo. Ok, ó, tudo confirmado. Post-it, ciclo e 0. Beleza. Agora aqui, oh meu Deus. Vamos lá.
fez outro topo aqui, mais baixo, confirmado, ok, ó, fez um topinho. Não deu foi a entrada, ó. Não deu a entrada, mas ele consegue novamente. E aí, eu lembro quando a The Wall fica flat, né? Lembrando mais uma vez, quer dizer que ela e map 0, num futuro próximo, vão se encontrar. E aí o preço tende a procurá-los. Entendeu? Então, toda vez que a gente for ver, né, uma situação de extremo aqui, ó, começou, a tendência secundária começou. Então, vamos esperar ele montar o cenário, porque possivelmente a gente pode ter uma entrada contra tendência. Não sei se agora ficou mais ou menos claro. Não é que eu não faria aquela operação lá de venda. É porque vai ter momentos que eu vou falar, opa, interessante. Logo, logo eu posso fazer um contra-tendência, né? Não que eu não faria uma compra numa região que eu, tipo, eu gosto de fazer, né? Ó, de novo aqui, ó, região de stop. Tem aqui, o nível de chave estava aqui embaixo. Aí ele vai me postita na minha região de stop. Ó, nesse momento, no melhor ponto de compra. Sem dúvida nenhuma, zero dúvida, eu estaria tomando minha posição aqui. Por quê? Porque eu tenho um RPM. Mas eu já estou sabendo que a galera da tendência secundária começou a aparecer. Entende? Então, eu posso, né, mais para frente, procurar no cenário para fazer um contra-tendência. E um contra-tendência com The Wall Flat e esse tendência secundária a favor, né, é tudo que você precisa de ter esses dois para você estar fazendo, entendeu? É muito salutar você ter os dois para você fazer um contra-tendência, seja um MM, seja um RPM, mas era isso que eu queria falar sobre essa The Wall de baixo, que ela é o início, né, da caguetação de uma possível implementação da outra parte, entendeu? Nesse caso aqui, não aconteceu, porque mesmo o preço trabalhando aqui para baixo, em momento nenhum, MEP central virou compradora ou vendedora, né? Não virou. Então, aí, não, beleza. Mas a gente ainda tem a xarope ainda falando, né? Que estão querendo, estão querendo, estão querendo. Pelo menos até o preço justo, eles conseguiram trazer o preço, ó. Né? Região de preço justo. Nogueira, Beleza? Pois não? fica naquele lugar mesmo lá. Quando fica amarelo e roxo aqui, dá para ajudar alguma coisa quando o VX ele está divergência da. Ele aponta divergência quando você tem. Dá para dar ele complementa no movimento, dá para pegar alguma carona nele aí? Isso aqui, vou te falar que É um é o sinal beta. fraco. Então, é o beta do FPLM M7. Entende? Tipo assim, ó. Vamos lá. Eu não costumo olhar, tá, Zé? No início, eu gostava muito disso aqui, ó. Quando esse box aqui, ó, da etapa 2, deixa eu dar um zoom aqui para ver se você compreende. O rosa, o que quer dizer o rosa? Uma Sabe? forte venda, né? Isso. Velocidade, né? Os vendedores estão querosos e tal. Aí, quando ele voltava para fazer o limite de etapa 2, tudo que eu queria era que essa barrinha tivesse rosa. Entendeu? Eu gostava disso. Ou, no contrário, né? Quando ele tá verdão assim, ele voltava aqui, ó, tipo nesse caso aqui, para fazer o limite de etapa 2. Mas eu, para ser bem sincero, eu nunca fiquei muito de olho nessas barrinhas, né? Quando a gente trabalhava com divergências de FPLM, aí sim eu gostava. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Vamos lá. Ricardo, vem cá. Nogueira, sabe o que eu acho? Ok. O educacional que